Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um super delicioso risoto com alcaparras. Sim, risoto, eu sei que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que é difícil, que é complicado, mas hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer um risoto. É muito simples, você vai ver que a base é praticamente sempre a mesma, tudo depende dos ingredientes que você coloca para dar um toque especial. Muito fácil. Vou começar com os ingredientes, vamos lá? Você vai precisar de 1,2 litros de água fervente, com um tablete de caldo de legumes, uma colher de sopa de manteiga, 2 xícaras de arroz arbóreo, eu falo sobre ele em um minutinho, uma xícara de vinho branco seco, 2 xícaras de queijo gruyère, uma xícara de alcaparras e sal a gosto. São esses os ingredientes. Bom, vamos falar então da base de um risoto. O risoto sempre tem como base o arroz arbóreo e o vinho branco. Sempre. Os ingredientes que você coloca depois são opcionais. Você pode colocar um tipo de queijo diferente, ou um legume, carne, frango, o que você quiser. Vamos por partes. Eu tenho aqui já 1,2 litros de água que já tá fervendo, eu já esquentei antes. Já tá com caldo de legumes... E já tá com o caldo de legumes aqui já derretido. Eu tô usando o caldo de legumes, tabletinho, porque eu tô usando alcaparras. Você pode fazer também com caldo de galinha, um caldo de carne. Tudo depende do sabor que você quer ou do acompanhamento que você vai usar. Fica a seu critério, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, pra começar o meu risoto, eu vou colocar numa panela a minha manteiga e vou deixar ela derretendo. E assim que a minha manteiga derreter, eu vou acrescentar o meu arroz, que tem que ser o arroz arbóreo. Por quê? O arroz arbóreo é um arroz característico para você fazer risoto, porque ele é um arroz que absorve muito, muito todo o líquido e água que tem em volta. Se você usar um arroz normal, ele não vai absorver, então vai ser só na verdade um arroz que você mistura com outros ingredientes. Para fazer um risoto de verdade, tem que usar sim arroz arbóreo. Confia em mim, faz toda a diferença, vale a pena. Você encontra em qualquer supermercado, é super fácil. Bom, minha manteiga já está aqui derretida e eu vou colocar agora as 2 xícaras de arroz arbóreo e vou mexer só para dar uma leve douradinha no meu arroz. Eu estou trabalhando a fogo médio. A ideia é que você deixe o arroz com a manteiga mexendo até você sentir que o arroz não está mais tão brilhante da manteiga e ele já está quente o suficiente para a gente colocar o vinho branco. Agora, vamos falar sobre o vinho branco. Risoto tem que ter vinho branco na receita. Por que é importante a gente fazer exatamente essas etapas? A manteiga, o arroz e depois o vinho branco. Porque quando eu coloco o vinho branco na minha receita, aqui no meu arroz, todo o álcool vai evaporar e vai sobrar só a essência e o gosto do vinho branco, que é isso que eu quero no meu arroz arbóreo. Então não pula a etapa do vinho branco. Se você tiver algum preconceito porque é bebida alcoólica, não tem gosto de álcool. Você não vai sentir o sabor do vinho branco. O que acontece é que o álcool vai evaporar e vai sobrar só a essência do nosso vinho branco, que tem que ser vinho branco de preferência seco. Vamos lá. A gente joga aqui o vinho branco e mexe até o nosso arroz secar, que vai significar então que o álcool vai ter evaporado. Isso dá mais ou menos 1 ou 2 minutinhos. Agora, eu tô fazendo um risoto que vai só com alcaparras e queijo gruyère no final. Agora, o fantástico da gente fazer um risoto dessa receita aqui é que, na verdade, tudo depende dos ingredientes que você acrescentar. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um risoto com legumes, você pode acrescentar algum legume cru já nessa etapa aqui. Depois que o vinho evaporar, você coloca. Então, normalmente eu faço risoto com aquilo que eu tenho na minha casa. Se eu tenho abobrinha sobrando, eu pico a abobrinha e coloco depois que o vinho branco
já evaporou, ou seja, eu deixo a abobrinha cozinhar junto com o arroz. Agora, se você quiser fazer um risoto com um frango, um peixe ou uma carne vermelha que já estão cozidos, já estão, enfim, assados ou grelhados, você coloca no final de tudo. Então esse que é legal do risoto, você sabendo a base, que é o arroz arbóreo, com a água, com um caldo de legumes, ou de galinha, ou de carne, enfim, e o vinho branco, você pode fazer o risoto que você quiser. Eu sempre tenho aqui em casa uma garrafa de vinho branco com arroz arbóreo. E o que eu tiver sobrando de ingrediente, eu coloco. Você tá vendo esse ponto? Que meu arroz já tá quase seco, já tá começando a colar no fundo, tem pouco líquido. Agora sim a gente vai começar o nosso risoto. Então como que eu vou fazer? Mantendo a mesma temperatura do fogo, eu vou começar a acrescentar de 2 em 2 conchas desse meu caldo, que tem que estar quente, muito importante, ele tem que estar fervendo ou recém tirado do fogo, tá? Aí a gente vai acrescentando aos pouquinhos. Eu gosto de colocar duas conchas por vez. Acrescenta as conchas e você mexe. E aí você mexe de vez em quando, não precisa mexer constantemente. Quando essa água que eu acabei de colocar estiver quase sumindo, não totalmente seco, você coloca mais 2 conchas. Esse é o processo. 2 conchas do caldo, mexe de vez em quando o arroz absorver essa água, mais 2 conchas até acabar. Vamos lá. Eu já coloquei as últimas 2 conchas do meu caldo de legumes, percebe que ainda tem água, e fui fazendo aquele, enfim, aquele ritmo que eu falei, colocando 2 conchas, espera dar uma secada no líquido e coloca mais. Ele ainda tá bem líquido, então eu vou esperar ele absorver ainda mais essa água. O ideal é que você, o ponto certo do risoto, você vai encontrando com o tempo, mas é fácil de achar. Ele tem que ficar cremoso, a ponto de quando eu enfim, pegar ele com uma colher, ele desce com facilidade e não em bloco. Mas também ele não pode ficar tão líquido a ponto de você colocar ele num prato e ficar a água embaixo e só o arroz em cima. Então a gente quer que ele fique cremoso, tá? Então eu vou te mostrar aqui o ponto certo que eu gosto de trabalhar. E aí por fim a gente vai colocar as alcaparras e o queijo gruyère. Eu tô usando o queijo gruyère porque eu sou uma fissurada por queijo gruyère. Eu acho que ele tem um gosto maravilhoso, é um gosto autêntico, mas ele também é delicado. Mas se você não quiser usar algum outro tipo de queijo, você pode substituir também por queijo parmesão, queijo mussarela. Se você for usar o queijo parmesão, por favor, evite usar aqueles queijos parmesão, o queijo parmesão de saquinho, porque ele tem um gosto muito artificial. Sempre que você for usar qualquer tipo de queijo ralado, compra o queijo em barra e rala. Te garanto que é outro resultado, o seu prato vai ficar com outro sabor, é outra coisa, é por mim. Espera mais um pouquinho, eu te mostro o ponto certo pra gente tirar e colocar os outros ingredientes. Nessa etapa final é muito importante que você mexa sempre, mas muito delicadamente, porque senão você pode destruir um pouquinho o seu risoto. Por que tem que mexer sempre? Porque como tá no finalzinho, você não pode correr o risco de perder o ponto, deixar ele muito seco, tá? Então tá vendo que ele ainda tá bem cremoso, eu levanto com uma colher, ele ainda cai, mas não como um bloco. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o meu fogo, está desligado, e com o fogo desligado eu vou acrescentar os outros ingredientes, que é o queijo e alcaparras. Tá? Eu tô colocando aqui uma xícara de alcaparras, porque eu gosto bastante. Se você quiser, você pode colocar um pouco menos ou um pouco mais. E, de novo, repetindo, você pode substituir por champignon, por algum outro ingrediente que você queira. Você pode colocar frango, você pode colocar salmão picadinho, o que você quiser, tá? Tá aqui meu alcaparras, eu vou mexer sempre nessa etapa final, tudo mexendo delicadamente, tá? Porque senão você pode destruir o seu risoto. Então eu passo a espátula em volta e também no meio, assim eu garanto que tudo fique bem misturadinho. E por fim eu vou colocar o meu queijo gruyère, coloco aqui na minha receita. Eu não sei o que o queijo gruyère tem, que eu sou tão fascinada pelo queijo gruyère. Eu acho que ele tem um sabor tão autêntico e fica bom em tudo. É incrível. Eu posso pôr um queijo gruyère no risoto,
posso pôr em um fricassê, ele fica delicioso. De novo, você incorpora delicadamente, não mexe com muito vigor, tá? Porque senão não fica bacana. Mexe até você perceber que o seu queijo tá incorporado no risoto todo. Prontinho. Agora, por fim, o que eu vou fazer? A gente vai, antes de você servir, você prova um pouquinho desse risoto pra você ver se precisa colocar uma pitadinha de sal ou não, tá? Sempre dá uma provadinha antes. Como a gente usou o caldo de legumes, talvez precise só um pouquinho de sal, mas é bom sempre provar pra garantir. Então eu pego só um pouquinho do risoto. Por uma pitadinha de sal. Aí, o que é legal? Você vai colocando uma pitadinha de sal, mexe e prova, até ficar um gosto bom. Não coloca sal cegamente, tá? Porque aí realmente fica sendo a gosto. Coloca aos pouquinhos as pitadas de sal e mexe até chegar num ponto que você realmente ache gostoso de acordo com o seu paladar. Eu gosto de só uma pitadinha de sal no final, porque não esquece que a alcaparras, ela já é bem salgada e o queijo gruyère tem um gosto bem característico, então se eu colocar muito sal, pode ser que o meu risoto fique muito forte, tá? Agora sim, na hora de servir, qual que é o grande truque? Você vai colocar uma colherzinha de sopa de manteiga gelada. Importante, a sua manteiga tem que estar gelada e você vai colocar só na hora de servir, porque a manteiga gelada vai dar muita cremosidade pro nosso risoto, tá? Outra dica, muitas dicas hoje nesse risoto. Tem algumas receitas. Depois que você colocou a manteiga, mexe delicadamente até ela dissolver, tá? Tem algumas receitas que pedem para no final do seu risoto você colocar creme de leite ou requeijão. Não faz isso, por favor. Esse não é um risoto tradicional mesmo. Na verdade, quando falam para você colocar creme de leite, é para dar cremosidade. Mas basta você colocar queijo, um queijo de boa qualidade e esse tablete de manteiga gelado, que o seu risoto vai ter toda a cremosidade do mundo, tá bom? Não foge dessas receitas com creme de leite, requeijão no final. Risoto tradicional não vai nenhum desses dois ingredientes, tá? Agora sim, olha que lindo que tá o meu risoto. Agora eu vou servir aqui no meu prato. O legal do risoto é que dependendo do ingrediente que você colocar, você pode usar o risoto como entrada, como acompanhamento ou como prato principal. Por isso que eu sou simplesmente fissurada no risoto. Se você colocar algum tipo de frango, carne ou peixe, vira um prato principal. Com algum legume pode virar uma entradinha, ou com alcaparras ou algum outro tipo de ingrediente vira acompanhamento. Então, não tem porque você pode fazer um risoto sempre que você quiser. Tô falando tanto hoje, desculpa, porque eu amo risoto. Eu fiquei muito animada e muito feliz com essa receita hoje, acho por isso que eu tô falando demais. Como eu tô falando muito, eu vou ter que comer agora pra ficar um pouco quieta. Vamos lá. Fantástico! Vocês não têm ideia de como tá fantástico esse risoto. Olha, tá quente, claro, não vou negar, mas tá muito bom. Provadíssimo! Lembrando que o risoto do fogo pra mesa. Não reesquenta seu risoto. Eu não recomendo. Não fica tão bom quanto, tá? Gente, sem palavras, eu preciso terminar de comer esse prato aqui. Faz, me diz depois o que você achou. Eu te vejo numa próxima. Tchau! Opa, não, volta aqui, não acabou. Já acessou o meu site ou minha página no Facebook? Então curte a minha página no Facebook, facebook.com/mocinhacupcakes e o meu site www.mocinhacupcakes.com.br. Lá você pode me mandar um e-mail ou quem sabe fazer a sua encomenda de brownie, cupcake, cheesecake, cinnamon rolls. Um beijo, tchau. Ups.